Olá, queridos ouvintes, estamos aqui mais uma vez no nosso podcast 30 a 3. Episódio de hoje, Histórias de Viagens. Eu sou Leca. Eu sou Daiane. Eu sou Luciana. E vamos aqui falar um pouco mais sobre viagens. Deixa eu perguntar para vocês, meninas. Vocês gostam de viajar? Quem não gosta tá errado, né? Exatamente. Mas a pergunta que não quer calar. Como vocês gostam de viajar? Com planejamento, com dinheiro no bolso, né? Porque com orçamento né? Com tempo, porque senão vira aquela viagem Domingão do Faustão, tipo... A hora e agora, se virem nos 30! Por 30 segundos, aí você vai, tira foto no museu, vai, corre, passa o evento, passa o passeio, vai, come, vou perder o avião, passa e pronto, voltou pra casa. Aí você termina... Você termina mais... Eu já cansei, assim, A gente vai agora, vamos dar agora um intervalo para poder descansar essa viagem, Luciana. Voltamos em instantes. Fiquem agora com os nossos patrocinadores. Você termina a viagem mais cansado do que quando você começou. Tem férias, inclusive, que eu tiro, que eu digo assim, essas férias a gente não vai viajar, porque eu estou cansada, de verdade. E aí eu preciso descansar, porque as férias, às vezes, é um rolê, né? Um negócio cansativo, vira uma maratona. Eu gosto de férias, tipo, roteiro mesmo, de conhecer os lugares, de andar, acordar lá cedo e andar até o pé cansado de noite. Então eu volto extremamente cansada, realmente. Para mim depende da viagem. Tem viagem que é para descansar e tem viagem que é para você aproveitar o lugar. Na Europa, toda viagem é para aproveitar o lugar. Exato. Pois. Então tem o conceito aí de cada viagem. Mas você tá malhando 3 meses para ir para viagem, entendeu? Porque você, vou correr aqui meia maratona, vou ter que estar na academia, né? Porque se não chegar lá eu não vou conseguir. Exato. Gente, já teve viagem da gente andar mais de 20 quilômetros, não foi? É o quê? Meia maratona. Gente, eu não sei qual é o tamanho de uma maratona. No dia que eu descobri, eu peço para passar aí. Acho que é 42 quilômetros, né? 42 e alguma coisa. Mas, enfim, eu, se possível, eu queria ter uma viagem rica, maravilhosa, com champanhe e tudo, mas como eu não posso, eu faço o orçamento baixo mesmo, de hostel e tal. E eu gosto de conhecer tudo. Boa. E se eu não conheço, eu ainda fico assim, próxima vez, já penso que vai ter uma próxima vez em que eu vou voltar e vou conhecer as partes que eu não conheci. Vou desbloquear as partes do mapa. É exatamente isso. Mas, assim, tem viagens e viagens, porque tem aquela viagem que é de casal, que é aquela viagem soft, tananã. Depende do propósito da viagem. Exato. Tem aquela viagem que é em família, que vai periquito, cachorro, papagaio, colchão no teto, que vai... É a melhor viagem. É a melhor viagem que tem. É a viagem Ai, farofa. meu Deus. A viagem que... Eu vou aproveitar essa viagem farofa, que eu vou pedir, Leca, conta a história da sua viagem farofa que resultou no desastre. Tá, então, eu era criança, eu tinha uns 5 anos, e meus pais sempre teve o hábito de viajar nos fins de semana. Então, íamos nós, lá de casa, era meu pai, minha mãe, minha irmã e minha avó, e tinha também a minha tia, que é a irmã da minha mãe, minha tia com o esposo e os 3 filhos. E sempre a gente tinha o hábito de viajar para alguma praia, a gente morava no Nordeste, então a gente sempre ia para alguma praia passar o dia. Mas a gente pobre, a gente farofa, né? Para quem não sabe, farofar é levar a própria comida de casa, é levar tudo de casa para não ter que gastar quando chegar no lugar. Nós saímos de Recife para Natal, no Rio Grande do Norte, para passar o dia. Levamos almoço e fomos todos para a praia. Passeamos, foram para a praia, a gente desceu aquelas dunas de areia, enfim, maravilhoso. Vamos procurar um estacionamento para poder almoçar. A gente parou no estacionamento e fomos pegar o almoço que estava na mala do carro. Desde manhã que o almoço estava na mala do carro que a gente tinha saído de casa. O feijão, ele não azedou.
Eu acho que é até um elogio dizer que o feijão tinha azedado. Ele tava, Como para meu vocês marido terem uma diz, noção. meu marido diz assim, pra estar azedo, ele tinha que melhorar muito. Exato. Mas assim, ele tava, para vocês terem uma noção visual de como tava o feijão, ele tava espumando. Nossa. Eu, criança, eu sempre Tinha fui bactérias muito, não descobertas ainda pela ciência nesse feijão. talvez. Como eu tenho, eu desde criança eu tenho muita dificuldade para comer. Eu sou muito fresca para comer. Então, eu dei muito trabalho para minha mãe. Então, eu disse assim, mãinha, eu não quero comer feijão hoje. Eu, na hora, eu me surpreendi quando minha mãe disse, ok, minha filha, coma só o arroz. Fiquei feliz da vida, porque eu ia comer só o arrozinho. Tá bom. Nesse estacionamento, a gente abriu tudo, saiu todo mundo comendo. Éramos em 11 pessoas. Porque no carro da minha tia tinha mais um primo do interior que estava lá. Mas a gente era tudo 11 criança. pessoas num carro? Não, em 2 carros. Ah, sim. E éramos todos crianças. Eu tinha, acho que por volta de 4 a 5 anos de idade. Mas pausa aí. Lu, anos 90, não tinha, assim, não tinha lei, não Fiscalização. tinha perigo, não tinha perigo. Tudo era permitido. Uma pessoa botava numa Kombi 30 pessoas e ia-se embora. Meu Deus, eu já fiz isso. Então, aí lá todo mundo almoçou. Das 11 pessoas, deixa eu ver quantas não comeram. Fui eu, minha avó, minha mãe, minha tia e não lembro se minha irmã comeu. Acho que minha irmã não comeu, não. Mas acho que foram 5 pessoas que não comeram. Enfim, seguimos, né, o dia, a gente foi à praia e estava tudo tão bom, tão divertido, que a gente decidiu dormir lá na cidade de Natal. Então a gente procurou uma casa, um lugar para a gente passar a noite, para poder voltar só no outro dia. Achamos uma casa de beira de praia, de muro baixinho, assim, era um condomínio com algumas casas, que o chão não era cimentado, era de areia de praia, na frente e no quintal da casa. A casa era toda de cimento, era uma casa muito simples. E a gente conseguiu alugar por um preço muito baratinho para a gente passar a noite. Enfim, a gente foi para casa, todo mundo tomou banho, se arrumou e vamos passear, conhecer a cidade. Fomos lá, todo mundo passear. Depois de conhecer a cidade, a gente fez o seguinte: vamos voltar para casa. Mas metade queria voltar para casa, a outra metade queria continuar passeando. Então foi um carro para cada lado. Um carro foi para casa, outro carro foi passear. Eu estava no carro que tinha ido passear. Então, quando a gente foi, passeou, voltou. Quando chegou em casa, o carro que tinha vindo para casa não tinha chegado ainda. Cadê esse povo? E naquela época não existia telefone para a gente estar ligando para perguntar. Então a gente ficou lá esperando. Depois de um bom tempo, o pessoal chegou. A gente já estava preocupado e o pessoal chegou, rindo para se acabar. Por quê? Meu primo, coitado, ele no caminho, quando a gente estavam indo para casa, meu primo começou com a barriga doendo. Com a barriga doendo. E disse: pai, para o carro que eu vou cagar. E disse: não, pô, dá tempo de chegar em casa. Não dá. E tipo, era aqueles carros que só tinha 2 portas. Então assim, ele passou por cima da minha tia. Saiu quase que pela janela do carro. E só deu tempo dele abrir a porta do carro, ele já se cagou. Meu Deus. Ele foi pra dentro do mato pra terminar de cagar. Só que tinha uma parada de ônibus. Nessa parada de ônibus tinha 2 meninas que assistiram toda a cena. Não tinha com que limpar. Rapaz, foram punidas. Ele limpou a bunda com jornal que tinha na mala do carro. Olha, ainda e foi chegou em casa notícia. com todo mundo rindo e brincando da cara dele. Todo mundo riu, todo mundo brincou, todo mundo tirou onda. Todo mundo arriou com a cara dele. Beleza, todo mundo se deita pra dormir. Quando é daqui a pouco, começa cada um se levantando, parecia zumbi. Cada um que se levantasse pra ir no banheiro. A casa só tinha um único banheiro. Misericórdia. E começou a briga, porque quem estava dentro do banheiro não conseguia sair, quem estava dentro não conseguia e quem estava fora não conseguia segurar. E começou a briga. Foi um movimento horrível na casa durante a madrugada, todo mundo querendo cagar. Então o que é que aconteceu? Que só tinha um banheiro, tinha um quintal. Então daí vocês podem imaginar que o quintal ficou
Adubado. Devidamente adubado. Imagina o cara pegando essa casa depois de volta. Eu tenho absoluta certeza que aquela casa ela tá Não. até hoje interditada. Ele tocou fogo, com certeza. O quintal era de areia, de praia. Meu Deus. Então a gente cavava, cagava, cobria e colocava um palitinho, cara, pra ninguém cagar no mesmo. Aqui, Jess, meu cocô sempre descanse. O que tá um campo minado? Eu não tava preparada pra isso, não. Minha Eu acho que gente, as pessoas vocês têm estavam noção. boas. As Vocês pessoas têm noção. estavam boas, estavam só trabalhando para fazer o buraco. Vira cenário de guerra, tá ligado? A Virou. galera, mais um, vai cair bomba. Vocês têm noção que tinha merda até no tanque de lavar roupa. Meu Deus! Cagaram na É. parede, cagaram no tanque, cagaram no muro, cagaram no mato, cagaram na areia. Minha gente. Não tinha Prepara a mais trincheira, onde que lá vem bomba, prepara, abre. Ai, meu Deus, minha barriga. E minha mãe, minha mãe sempre sofreu muito com dor de barriga, mas manhã não comeu o feijão. E manhã sempre teve problema. Acho que manhã tem intolerância à lactose, alguma coisa assim, nunca foi descoberto. Só que aí, antes de começar tudo isso, manhã tinha ido lá numa barraquinha que tinha lá comprar boldo, porque ela já não estava bem. Aí ela chegou lá, foi comprar boldo, comprou alguns pacotinhos de boldo. Ela disse, Abrão, tá barato, vou comprar. Aí comprou, assim, além do que seria necessário. Quando foi daqui a pouco, minha mãe volta lá, eu quero mais boldo, a mulher mais. A quanto? Ela fez, eu quero a cartela toda. Porque Tá. tem que fazer chá pra todo mundo. Não, tava tua mãe fazendo incenso de boldo, guento de boldo. Banho de boldo, todo mundo. Mas vocês têm noção, Banho de boldo, aí, nebulização de boldo, tudo de boldo, né? aí vocês imaginam que era o seguinte, a gente não tinha mais produtos de limpeza que conseguisse manter aquela casa habitável. Então o que a gente fez? A gente arrumou as coisas e foi embora. Meu Deus do céu. E a casa tá lá. Misericórdia. Eu tenho certeza que se você passar lá em Natal, deve ter algum já monumento histórico lá, porque isso faz muitos anos, faz o quê? Não é essa casa Faz que depois quase 30 nasceu anos. né? Não faz quase 30 anos isso? É onde é o maior cajueiro. Não, pô. O maior cajueiro do Brasil, né? Lá porque ficou tão adubado. Não, é sério, minha gente. Não, mas sem brincadeira mesmo. Isso marcou tanto a nossa família que minha irmã, eu não sei se foi quando a Aiciane casou ou se foi alguma viagem que a Aiciane fez para Natal, que a Aiciane não achou a benita da casa e tirou uma foto na frente da casa e mandou pra gente. Todo mundo, meu Deus do céu, a casa de Natal. Foi, atiçou um gatilho nas pessoas, assim. O povo se arrepiou, teve crise de ansiedade. Não, é Mas fisgada, essa história- sabe, no intestino. Essa história, assim, até hoje marcou. É tanto que a gente aprendeu. A gente nunca mais levou feijão pra viagem nenhuma. Mas, gente, assim, quando A culpa não foi do feijão, né? Quando a gente viajava lá em casa, pra fazer farofada, era no máximo para ir para Boa Viagem, e se fosse para outros lugares, ia junto e ficava numa parte de sombra e a comida embaixo, não deixava a comida no carro, não. Pois. Ou se fosse para lugar longe, aí comida A no gente carro. vacilou. Porque ela devia ter levado, na verdade, o feijão cru, que aí ela comia cozido. Mas aí levou cozido e comeu fermentado. Meu Deus. Mas foi punk, foi punk. Ai, gente,
Enfim, marcou. Foi uma viagem que marcou a vida da nossa família. Não, deve ter marcado vocês no DNA. Exatamente. Eu tenho pena, de verdade, eu tenho pena de quem entrou naquela casa depois da gente. Meu Deus. Porque virou um campo minado, o quintal. Realmente, eu acho que nem um gato ele vai conseguir mais cagar nesse quintal. Porque ele vai, pô, não tem um lugar vaguinho, velho. Ai, ai. Ai, gente, ó, essa história não prometeu nada, entregou tudo. Tudíssimo. Vocês programam as viagens? Tipo assim, programa não, claro que programa. Mas tem que ser programada para vocês a viagem? Não. A viagem para mim tem que ser programada. Na verdade, tudo para mim tem que ser programado, porque eu sofro de uma baixa energia extrema. E aí eu tenho que. Eu sou muito preguiçosa para tudo. Assim, não sei se é muito cansaço acumulado na vida. Eu também sou preguiçosa, mas ela não precisa ser necessariamente planejada, nem programada. Não, tipo assim, eu pra posso mim estar em casa precisa. assim do nada, tipo, eu tô programando ficar o fim de semana todo sem fazer nada. Aí do nada, sei lá, Marcos chega e diz assim: Leca, vamos, sei lá, vamos viajar, vamos em tal lugar. Vamos! Não, principalmente Contando porque eu com sou também uma dinheiro, pessoa eu vou. que. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de passar vontade nos cantos, sabe? Eu Mas eu acostumei. sou... Então, assim, eu gosto de fazer tudo planejado, É um pra chegar lá, dar hábito. tudo certo. A gente cria É o um hábito de hábito. olhar as coisas e dizer assim, não tô com vontade. Na volta eu compro. Aí na volta você já passa por outro lugar, né? Na volta é a próxima viagem que volta. É. Mas eu já fiz de tudo. Já fiz viagem assim que eu comprei certinho. Fiz os roteiros tudo bonitinho, foi boa, mas teve viagem, acho que foi a viagem do meu aniversário, que eu comprei assim, faltava duas semanas, sei lá, deixa eu ver qual é a passagem mais barata que tá saindo daqui, pra época do meu aniversário. Aí comprei, e de volta, e o roxo eu também comprei, bem assim, o mais barato, só olhei assim, a localização rapidinho, e a gente chegou, foi eu, Gilvan e Regina, amiga da gente, e a gente chegou assim, Regina, tu fez roteiro? Daiane, eu fiz, não fiz não. Aí, Gilvan, lascou, ninguém fez roteiro. O bom foi que a cidade era muito pequena, que é Edimburgo, muito pequena, é tudo muito lindo, maravilhoso, e no hostel, dentro do hostel, era uma casa assim, e na entrada, assim, antes da escada, tinha um mapa, e rodeado do mapa, tinha foto de todos os lugares, dos monumentos, essas coisas assim. E tinha uma cordinha que saía da foto e ia pro local, ticado, né? Linkado. Era uma corda mesmo, que saía da imagem e ia para onde no mapa ficava esse lugar, essa foto. Aí quando a gente fez. Porque, pra mim foi maravilhoso, porque a gente olhava assim, eu quero ver isso aqui, e já foi ver, não sabia onde era mais ou menos, e tirei foto do mapa e fiquei seguindo pelo Google onde era isso. E fiz tudo andando durante 2 dias, e tipo, tinha muita coisa que era um aqui na rua, outro na outra rua, tinha uma coisa que era no mesmo lugar, por exemplo, o cemitério lá que tem o cara, o nome foi inspirado pro nome do Voldemort, que é o Tom, né? E no mesmo Tom Riddle. No mesmo cemitério tinha um cachorrinho que o dono dele morreu e ele todo dia ia lá levar os gravetinhos e botava no túmulo do senhor. E o cachorro foi enterrado no mesmo cemitério. E tinha a estátua do cachorrinho e, engraçado, na estátua dele tinha um monte de gravetinho também. Como formato da estátua, né? Do mesmo material. Aí, tipo, já era no mesmo lugar. E como a cidade é muito pequena, então a gente fez tudo andando. Eu acho que foi um desses que a gente andou. Deve ser muito pequena mesmo essa cidade, porque um dos pontos turísticos é um túmulo. Mas, amiga, lá tem um beco diagonal. É tudo muito pequeno em Edimburgo. Aí, tipo, as casas... Mas a cidade é linda, eu lembro que foi todo mundo linda as vai fotos. para esse lugar, volta assim. Ai, maravilhoso. E pra mim foi perfeito. Realmente caiu bem, assim, de ser a viagem não planejada no lugar certo, que podia ser não planejado. Porque tem lugar que não tem como você ir sem planejar. Até porque muita coisa que você tem que ter hora marcada para entrar. A gente, por exemplo, não foi para nenhum museu. Museu, castelo, a gente não entrou em nada que precisasse pagar, porque o orçamento da gente era zerado. A gente só pagou por comida mesmo, porque a gente não tinha dinheiro para nada. Tá, mas vocês curtem ir pra viagem
para museu, para fazer esse roteiro assim mais... Amiga, eu não vou mentir, eu adoro museu. Eu adoro Como é o nome desse roteiro, assim, de ver museus? É roteiro histórico? Não, Histórico. É roteiro... História histórico. Eu adoro, tipo, estar num lugar e tentar imaginar, tipo, como é que as pessoas... Cara, eu olhar para um quadro e dizer assim, eu, hoje, com toda a tecnologia, não consigo desenhar, pintar uma coisa dessa. Como é que as pessoas há centenas de anos faziam isso? Sabe? Por exemplo, o do Van Gogh. Os quadros vão seguindo de acordo com a evolução dele. Então, você vai vendo realmente ele evoluindo nas pinturas, cada vez que você vai andando, seguindo a ordem do museu. Os lugares, você tá num lugar e saber que aquele lugar existe há mais de 1000 anos e saber o que aconteceu. Eu adoro esse tipo de coisa. E é uma coisa que eu não faço hoje, porque eu não tenho dinheiro para isso, mas eu quero fazer é de começar a viajar participando com guia turístico. Porque eu também. Sabe de coisas que realmente, assim, não vai ser só um Google que vai lhe dizer, entendeu? Inclusive, gente, eu queria começar a participar desses roteiros aqui em Recife, que a gente conhece poucas coisas aqui em Recife. E tem um guia turístico aqui, acho que é chamado... Poxa, eu esqueci o nome dele. Eu vou dar uma pesquisada aqui para não falar besteira. Mas, amiga, tem o aqui... Mas, assim, é um cara realmente incrível e ele faz guia turístico aqui em Recife. E aí ele faz, às vezes, só religioso, ou só, tipo, Rota dos Escravos, ou só guerras, ou só igrejas. É bem interessante. Tem um site aqui, olharecife.com.br. É da própria Prefeitura do Recife, claro. E toda semana tem roteiros que você vai... Alguns dias específicos. Por exemplo, final de semana vai ter praças do centro. Aí vai ter uma pessoa que vai andar com vocês. São 56 pessoas que podem se inscrever. E você vai andando e ele vai andar pelas praças do centro, contando as histórias daquelas praças. Como é o nome? olharecife.com.br. Eu fazia isso, acho que em 2017, 2018, até antes. Aí tem o Pedalando, que também vai visitando os lugares. O Pedalando, por exemplo, Mega Murais. Acho que vai visitar os murais de Recife, sei lá, de bicicleta. Aí você tem que ir com sua bicicleta. Vai ter, por exemplo, Mercado da Encruzilhada e Arredores. E vai ter o guia lá contando as histórias. Eu fiz o das pontes e fiz a de alguns museus. Fiz o do... teve uma época que a gente fez, acho que era época de Halloween, a gente fez histórias macabras. A gente teve um ônibus para buscar a gente na Agamenon, levou para um teatro, para um lugar específico lá, e contou algumas histórias de terror do Recife. E tudo... muito legal. O do catamarã é o mais concorrido, é tipo assim, o negócio abre... O do catamarã é impossível. Quinta-feira e você já tem que estar lá com a página toda aberta com os dados só para tentar. Eu consegui o do catamarã, mas é o mais difícil que tem o do catamarã para você ir. Mas é maravilhoso. O turismólogo que eu tava falando é o Braulio Moura. Ele é turismólogo, historiador. É muito legal o conteúdo dele. Ele faz vários roteiros pelo Recife, contando, né, tudo falando sobre o ponto de vista histórico daquele lugar. E ele faz sobre vários temas, né? E é muito legal o conteúdo dele. Eu queria muito, assim, poder ter a oportunidade de fazer um tour com ele, porque realmente você fazer uma viagem com guia turístico é outra história. A imersão no lugar é outra coisa, né? Você vê o lugar com outros olhos. Sim. Né? Você não vai ver, tipo, ali só... Vou dar um exemplo, gente. Eu fui pro Muro de Berlim. Eu sei da história, sei do significado e pesou. Mas eu olhei assim e fiz, cara, é só um muro. É só um muro. Porque eu olhei assim, não era... Porque você imagina que... Uma muralha. Era só um muro. Apesar que eram 2, né? Mas, tipo assim, era só um muro. E hoje tá todo pintado com... A parte que eu fui, né? Que tem vários desenhos e tal, que é pra mostrar o peso do simbolismo daquilo ali e tal. Mas, tipo, uma pessoa que não sabe nada de história vai olhar para aquilo ali e faz, mais um muro pintado. Entendeu? Não sabe do peso da história daquele muro. Entendeu? É isso que você tá dizendo. Eu olhar para uma ponte no Recife, é uma ponte. Mas você sabe a história da ponte, você sabe como é que essa ponte foi construída lá. O trabalho que é construir, né, as histórias e as políticas por trás e todas as tramas até aquilo se concretizar. Minhas viagens, vocês sabem, eu sou pirangueira, então minhas viagens são sempre low cost. Quando eu fui ao Porto,
Eu e Max, a gente passeando pelo centro do Porto, tinha vários grupos, né, de turistas com os seus guias. Então a gente tentava escutar o que eles estavam falando para a gente entender. O problema é que era tudo gringo, aí a gente não entendia nada. Pobre é uma coisa desgraçada, olha a cabeça de pobre. Uma dica para viajar, eu acho que o Brasil pode até ter isso também. Tem um grupo que faz isso, que é internacional. Sempre que você estiver no local turístico, se você vê um grupo com uma pessoa com a sombrinha, um guarda-chuva amarelo, lá explicando para o grupo, você pode entrar e assistir, porque é de graça. Isso é mundial. É um grupo que faz no mundo todo. E tipo, eu lembro que na Irlanda tinha isso. Como eu morava no centro, eu via todo domingo, que era o dia principal, né? Tinha sempre uma pessoa lá andando no centro com um grupo de sombrinha. Eu acho que a pessoa fica lá parada de sombrinha até tal horas e o pessoal vai se aglomerando junto só esperando para começar. Aí é uma boa dica também de você fazer isso de graça. Nunca tinha ouvido falar nisso. Maravilhoso. Também não. Agora eu vou Legal. procurar as sombrinhas amarelas. Eu vou... Vai que o que tu tava era as sombrinhas amarelas e tu podia participar de graça. Eu não lembro, mas mesmo que eu pudesse, amiga, ele tava falando, um tava falando em inglês, eu tava falando em espanhol. Aí foi um pouco difícil. Foca em um e vai. Mas mesmo assim, eu curti bem, eu procurei no Google o que eram as coisas. Não, mas é muito interessante. Eu acho que a história... Viajar pra mim é você sentir o lugar, a história. Porque a história diz muito sobre o porquê que aquele lugar é daquele jeito hoje. Por exemplo, o que é É diferente. você expandir seu próprio mundo, né? Porque você vai conhecer culturas que não é a sua, vivências que não é a sua, comida, novas formas de ver o mundo que está ao seu redor. E aí você vai expandindo, porque você pegar uma pessoa que foi criada única e exclusivamente em um único lugar, ela acha que o mundo é aquilo, né? Que todo mundo pensa igual a ela, que tem a mesma rotina, que... E aí é até difícil para essa pessoa, por exemplo, quando você vai falar assim, de alguém que é muito diferente, e ela dizer, mas por que fulaninho não faz desse jeito? E mas porque fulaninho não é você, ele tem outras vivências. É difícil para essa pessoa aceitar os outros que são diferentes dela, porque ela não teve contato com ninguém que fosse tão diferente assim. Uma coisa também que eu acho que assim, eu vejo 2 tipos de viagem assim para mim, que foi o que eu tive na minha vida. Uma coisa é você viajar para conhecer o lugar como turista, para você ir para os pontos turísticos, que são aqueles pontos onde dá para você tirar uma foto legal, que são algum ponto onde tem alguma história interessante. Mas tem também uma outra forma de turismo que, para mim, se tornou interessante, que é você viver o lugar. Tu falou em viver o lugar, Day, então isso me veio à mente, lembrei disso. Que, por exemplo, se eu for para uma cidade, vamos dizer que eu vá para Paris, nunca fui para Paris, mas aí vamos dizer que eu vá a Paris passar 3 dias. Então, é um roteiro curto, onde eu vou procurar um roteiro assim de ver alguns museus, ver os pontos turísticos mais importantes, comer em algum lugar que seja mais famosinho, que sei lá, que o Google indique, mas tem também um tipo de viagem que foi a que eu tive a oportunidade de ter quando eu fui para a Coreia, que foi viver no lugar, que é você não só ir para os pontos turísticos, mas você também viver aquela cultura. É você ter o hábito de acordar cedo e por exemplo, não necessariamente trabalhar, mas você ter mais tempo para você ver como que aquelas pessoas daquele lugar vivem, como que elas interagem, como que aquela cultura realmente funciona. Eu porque acho você não que está só como um turista, você está como um observador, quase como um antropólogo, né? isso é muito legal. Quando você vai para um lugar que você tem mais tempo de ficar naquele lugar, você consegue observar muito mais do que só um ponto turístico. É assim, vou dar um exemplo. É uma pessoa que vai para Recife. Eu vou dar sempre exemplo de Recife, que é o lugar onde a gente morou, né? Sim. É você ir para Recife como turista e tá indo para praias, para Porto de Galinha, para Boa Viagem. Você em Recife como turista, você vai para Boa Viagem, você vai para o Marco Zero, você vai no Recife Antigo, obviamente. Você vai para as praias, né? Nas praias. E aí você começa a sair para ir às praias. Ainda vai sobe lá já dele. Mas se você viver o lugar, você vai na Agamenon, você vai na Conde da Boa Vista. Não, você vai pegar Bebo do Pina, você vai nos mercados. Na Rua da Moeda, você vai no Beco do Viado, você vai comprar uma bugiganga no Vucu Vucu. Você vai no Mercado São José. Vai comer um serviço sem balança.
Pois é, mas aí a questão, na verdade, é de Você você vai lá fazer em turismo Olinda para poder ir naquele rodízio de caldo. que é você fazer um turismo que, assim, ao invés de você fazer esse turismo mais comum, né, de onde todo mundo vai fazer o que todo mundo faz, você fazer o turismo aonde as pessoas daquela região turistam. Aquelas pessoas que moram ali fazem Aonde aquelas turismo. pessoas frequentam. Isso. Porque aí você vai estar assim mais inserido na cultura, né? Mais dentro. Porque querendo ou não, quando os lugares mais famosos de uma região eles são preparados para receber o turista. Então eles dão uma maquiada, né? Ah, com certeza. Eles mostram o que tem de melhor e dão uma escondida no que tem de pior. É, o que vem E aí tudo. E aí acaba que a cultura fica meio maquiada mesmo. Mas aí quando você vai num lugar que é realmente, você vê o que tem de bom e o que tem de ruim. E essa é a diferença de você turistar e de você viver no lugar. Porque quando você vive, você vê o lado ruim da moeda de estar ali naquele ambiente. Porque nem tudo é flores, né? Não, eu Sim. vou contar uma coisa. Eu sou uma péssima turista local, porque eu morei a vida toda em Recife e eu, ali no Marco Zero, fui... Eu acho que não conta nem no Dia das Mãos, as vezes que eu fui pro Marco Zero. Ah, não, eu ia sempre. E andar e viver tudo aquilo ali, fora a Rua da Moeda, né? Mas Me arrependo até hoje de não ter ido ao Passo do Frevo. nunca fui no Passo do Frevo. Olinda, eu fui... Nunca foi Museu do Homem, nunca foi. Não, eu acho que eu fui no Museu do Homem. Olinda eu fui, assim, 2 vezes. E eu fui a última vez agora, que foi no Carnaval. A Carnaval só curti uma vez na minha vida. Que foi Não, agora. Olinda eu tinha o hábito de ir pro Alto da Sé. Alto da Sé só fui em passeio da escola. Na Irlanda, eu fui no centro, que tem a faculdade, que é a mais antiga eu acho que é da Europa, alguma coisa assim, que é a Trinity College. Nossa, eu fui uma vez e já faltando um mês para vir embora. Não fui nos pontos turísticos conhecidos. O zoológico não. Como é o nome? O botânico era perto da minha casa, eu não ia. Porque eu vou começando a fazer tantas coisas na vida, que quando eu quero tempo livre, eu vou descansar. Olha, Aí você acaba. ninguém aqui pode dizer que eu não turistei Abrantes. Ah, não, aí É verdade. não tem como. Eu mesmo, quando tava aí, fui pro castelo, eu acho que dos 15 dias, eu acho que eu fui 16. Mas, enfim, aqui em Berlim também, só fui no muro e só. E tem tanta coisa pra ver, mas você fica... Até conversei aqui de tipo, não, a gente tem que sentar e começar a conhecer, viver. Eu não quero fazer de novo as mesmas coisas. Porque você viver num local e não conhecer, por mais que sejam locais turísticos, você não viver... Você não conhecer o lugar é fogo também. Porque você tá deixando de aproveitar aquela experiência, né? Porque é muito enriquecedora. Tá. Agora deixa eu perguntar. Perrengues de viagem, pra mim, teve um perrengue quando eu viajei pra Pipa. Meu Deus, eu preciso parar de ir pro Rio Grande do Norte. Porque desculpa, o pessoal do Rio Grande do Norte, perdão. Ai, O não, problema gente, não é Rio vocês, Grande o do problema Norte. sou eu. É um lugar, assim, espetacular. Quem não foi, vá. Porque Pipa é incrível, as praias do Rio Grande do Norte são incríveis. O povo do Rio Grande do Norte é incrível. E o Rio Grande do Norte é muito mais preparado para receber turista do que Recife é. Sinto Com muito, mas eu vou ter que dar o braço a com torcer. certeza. Eu fui a Pipa, fui eu e Max e Meg. A gente foi, eu tinha programado tudo, passeios, de tudo pra mim e pra Max. Eu tinha conseguido Eu acho que creche pra Meg viajou Meg. mais do que Dai. Não, aí eu não. Dai não, mas enfim, eu tinha programado tudo pra gente fazer vários passeios. Meg ia ter creche todos os dias, Meg ia ficar super cansada, Meg ia durar, nossa, tanta coisa, Meg ia fazer, eu e Max. Só que aí a gente, na semana de ir, saiu o decreto lá que tinha fechado tudo na época do Covid. Isso a gente viajou em 2021. E fecharam tudo. E a gente não conseguiu fazer nada. A pousada, graças a Deus, era pet friendly. A gente passou, acho que foi 5 dias trancado no quarto, chovendo todos os dias. Não parava de chover. Pra não dizer que não parava de chover, só parava de chover na horinha que a gente saía pra comer e voltava. E a gente não conseguiu curtir absolutamente nada. No último dia, a gente tinha que fazer o check-out, acho que era de meio-dia, ou era 2 da tarde, não lembro. A gente abriu um sol. A menina da pousada, ela ficou com tanta pena da gente. E detalhe, a pousada só tinha gente.
E ela fez, olha, vai tá abrindo um solzinho, vão na praia, vão por aqui, vão andar. A gente foi para ver os golfinhos. Não sei se vocês sabem que lá em Pipa tem uma praia lá que tem alguns golfinhos. A gente foi. A paisagem é a coisa mais linda. A gente foi andando pela praia, Meg solta, correndo, feliz da vida. Quando a gente viu os golfinhos, que a gente entrou na água, a porra do golfinho veio para pro lado da gente. Meu Deus do céu, eu saí correndo como se não houvesse amanhã. E a gente voltou debaixo de chuva e a gente veio para casa. E a única lembrança que eu tenho de Pipa é chuva, um golfinho correndo atrás de mim e Meg vomitando, porque Meg vomitou o caminho inteiro. A volta, Maíra? Na ida. Na volta eu botei remédio, ela foi dopada. Coitada, meu Deus. Foi. Ó, deixa eu contar o meu rapidinho. Eu tenho 2, mas eu vou contar um. E, por incrível que pareça, quando eu tava pensando em contar, eu percebi que também é em Natal. Coincidência? Acho que não! Ô, rapaz. Hoje, pra mim, eu tenho que organizar pelo menos alguma coisa. Algumas coisas eu não posso deixar de fazer quando eu vou viajar, por causa dessa viagem. Aconteceu. Foi a primeira viagem da gente, fora a lua de mel, e era a minha primeira viagem de avião. Amiga, é aquela que foi meia hora. É aquela que o voo foi meia hora. É exatamente essa. Aí comprei um pacote lá na nananã.com, não vou dizer o nome. Aí comprei... Caramba, aí o aeroporto de Natal é meio longe, né, da cidade. Aí Deixa ela contar a história, que a história ela vai vir. Vai lá, Daya. comprei o pacote lindo. Já era voo e hospedagem. Os dois. Perfeito. Comprei. Amiga, perfeito, perfeito. Não era porque não tinha o traslado, né? Calma. Aí tá eu lá e disse, a desesperada que mora atrás do aeroporto chegou 6 horas antes no aeroporto. 6 horas antes. E até 6 horas? Dava pra tu ter ido de carro e tu chegar lá. E ainda consegui chegar com folga. E o detalhe que esse não foi o tempo que eu mais esperei no aeroporto, tá? Porque eu cheguei mais cedo. Mas enfim. Chegou quantos dias antes? Cheguei 6 horas antes. Aí fiquei. Chegou, embarquei lindamente. Porque o único trabalho que eu tive foi comprar. Comprei, tava perfeito. Cheguei, tá? Desceu, subiu, desceu. Eu olhei pra cara e disse, já? Tá ótimo. Tá eu lá. Desceu no aeroporto, abriu Senhores a porta. passageiros. Foi exatamente. Ó, peraí, cala a boca. A mulher Senhores passageiros, por favor, afivelem seus cintos. Do lado direito está Recife. Do lado esquerdo já está Natal. Senhores passageiros, podem, por favor, desafivelar seus cintos. Não comeu um amendoim. É exatamente assim. E foi mais rápido também, porque o vento estava a favor. Descemos lá, lindos, maravilhosos. No aeroporto de Natal. De Natal. Que não fica em Natal. Calma, a porta. Olhei pra fora, olhei pra um lado, olhei pro outro, escutei o quê? Os grilos. Cri, cri. Gilvan, pelo amor de Deus. Meu Deus, onde é que esse aeroporto fica? A gente desceu na parada errada. É exatamente. Onde é que esse aeroporto fica? Quando eu vi o aeroporto, tipo assim, é muito longe de Natal. Aí tinha... Muito, ainda é elogio, amiga. Pra ser muito longe de Natal, ele ainda tinha que ser mais perto. Tinha que se aproximar muito. Aí, o que aconteceu? Resumindo, a gente pegou uma van que tava levando um monte de gente, a gente pagou e falou pro cara, olha, o hotel da gente é aqui. Aí Senhor, por favor, socorro. Ele pegou, eu acho que ele sabe desse povo que faz essas coisas assim, igual a mim. Aí tava todo mundo indo nessa van, que deixava Ponta Negra, né? A van dos desavisados. Era a última. Mas acho que já era uma van geral, acho que como se fosse um ônibus, alguma coisa assim. Aí a gente pagou pela van, o carro alugado era caríssimo, a gente não pegou. Aí a gente disse, o hotel da gente era tal lugar. Gente, pra Ponta Negra já era longe.
o aeroporto. O hotel era depois de Ponta Negra. Meu Deus. Caramba! Era entre Ponta Negra e o Cajueiro. Caramba, meu Aí, Deus. eu posso falar com o taxista. Eu conheço, Oh, pode meu pegar. Deus. Enfim, a gente conseguiu, o taxista levou, a gente já sabia quais iam ser os preços. Perfeito, foi. Chegou lá, enfim, conseguiu. O hotel era maravilhoso. Menos mal. Conseguiu alugar um carro bem baratinho e a gente ficou rodando com esse carro. No final deu tudo certo. Até o cara que a gente alugou o carro, depois a gente fechou com ele para ele. O voo da gente era muito cedo de manhã. Ele foi lá buscar, ele fez um translado, né? Ele fez um transfer. Aí ele buscou a gente e buscou mais alguma outra pessoa que ele já costumava buscar para deixar no aeroporto. Mas assim, depois dessa viagem, por isso que eu fico assim, a primeira coisa que eu vejo, onde é o aeroporto? Como é que eu chego no centro? E foi assim, porque depois disso eu fiquei aterrorizada. A primeira coisa que eu vou olhar, se tem mais no aeroporto, como é que eu chego no centro, se é o aeroporto certo. É porque, assim, Recife é das cidades do Nordeste, eu acredito que é a que tenha o aeroporto mais central, mais perto, assim, da cidade. Exatamente. Aí depois disso eu fiquei assim, a primeira coisa que eu olho antes de comprar é como é que eu faço para sair do aeroporto para ir pro hostel. Por exemplo, a viagem... Amiga, eu achei que isso fosse uma coisa óbvia. Não, mas a pessoa que foi a primeira vez achava que todas as cidades eram igual a dela, né? Verdade. Exatamente, é o que eu tava dizendo, que a pessoa que tem a vivência, ela acha que o mundo inteiro é igual à vivência dela. Exatamente, porque, por exemplo, mas tá errada Natal? Tá, porque pelo menos deveria ter um trem. Olha a denúncia aqui, ó. Tá errada Natal? Então, beleza, é a cidade que está errada. Não, a cidade também. A cidade não tem infraestrutura para receber os turistas aéreos. É isso, porque, por exemplo, Guarulhos é longíssimo de São Paulo cidade, mas tem que leva para lá. Então, poxa, tem que pensar que os pobres também viajam de avião. Não, amiga, também tu tem que comparar. Bora lá. São Paulo é uma cidade gigantesca. Não, eu acho que ela é a quarta ou é a quinta maior cidade mais populosa do mundo. Sim, então, bora lá. Natal, ela não é uma cidade satélite, não é uma cidade de onde sai tantos voos e tantas coisas. Eu acho que Natal não tem nem aeroporto internacional. Recife e Fortaleza, sim, são aeroportos satélites, assim, que o Nordeste usa para sair do Brasil, para sair da região. Bahia então, também. O aeroporto de João Pessoa, o aeroporto de Natal, são aeroportos para voos locais, para voos nacionais e muito próximos, entendeu? Os locais também precisam de trem. É tanto que... Então, assim, não justificaria um investimento de colocar um trem, né, do aeroporto até o centro da cidade. Por isso que vai lá o tiozinho com a van e ele consegue dar conta da demanda. Eu não concordo, deveria ter um trem. Mas relaxa, amigo, o tiozinho da van, ele continua lá firme e forte. Aí, o meu e assim, ficou em grupo para a história também, foi de ida. Aí já foi ao contrário do voo de Natal, porque eu cheguei em cima da hora. Porque, vamos lá, aí eu peguei, o voo era 6 horas da manhã. 6 horas, o avião tá subindo. Era 6 horas? Não, era 6 horas, a porta fechava. Tá, a gente lá, todo mundo, por coincidência, pegou o mesmo ônibus para ir para o aeroporto. Ele passava de 20 minutos. Todo mundo pegou mesmo o ônibus de madrugada. Foi lá, né? Todo mundo se encontrou, tá. Aí eu mandei mensagem. Gente, a gente vai chegar meia hora antes. É muito em cima. E TTT. Aí, não, vai dar tempo. Eu acho que foi a segunda viagem que eu saí da Irlanda. A primeira também já foi um pouco apertada, mas pra mim, foi dando tempo. A gente chegou no portão 15 minutos antes. Meu Deus. Eu fiz, gente, e a gente chegou antes no aeroporto. Eu disse, gente, a gente tá chegando meia hora, a gente vai chegar meia hora antes. Vai estar muito em cima. Se não, vai dar tempo e tal. Hoje, o povo só, não, já viajei antes, cheguei nessa hora, tá tudo bem. Beleza. Cadê Regina? Regina. Ai, vou deitar. Ai, beleza. Chegou lá, quando a gente chegou, que olhou para o raio-x, a fila estava gigantesca. Gigantesca. Ai, minha gente, não vai dar tempo. E tinha lá o tempo de espera, 20 e poucos minutos. A gente, fudeu, não vai dar tempo. Porque depois que passa no raio-x, ainda tem que andar uns 5 minutos
minutos pra chegar no portão, né? Aí eu, gente, não vai dar tempo. E Regina ainda não chegou. Regina chegou 5 minutos depois da gente. Se o problema fosse só a fila do raio-x, o pior é quando você é o escolhido pra eles revistarem tudo quanto é buraquinho que tiver na sua mala. Ainda tem isso, né? Cadê Regina? Regina chegou 5 minutos depois. Quando Regina chegou, já tinha outra fila atrás da gente, quilométrica. E Regina lá atrás. Aí, gente, meu Deus do céu. Enfim, aí foi passando. Não, e Regina mandou mensagem. Não, antes, no táxi, Regina mandando mensagem. Não, gente, tranquilo. 5 minutos pra passar no raio-x. 5 minutos pra não dar até o portão. A gente ainda chega lá com 20 minutos de sobra. Achou errado, otário? Beleza. Quando chegou lá que viu essa fila, a gente olhou pra cara de Regina. Aí disse, 5 minutos pro raio-x, Regina. Ela, meu Deus, eu viajei. Antes não tava assim. Enfim, a gente passou estourando assim no raio-x. Regina pulou algumas pessoas, pediu, foi pulando. Aí passou junto com a gente. Uma das pessoas foi a sortuda, foi a pessoa da sorte. Aquela pessoa da energia positiva que reclama de tudo na viagem, tudo não tá, tudo tá ruim, tudo não sei o quê. Então tudo aconteceu com ela. Aí ela foi a pessoa escolhida pra ser revistada. Eita. Aí a gente, meu Deus. E tipo, tinha uma pessoa que pegou o ônibus antes da gente e já tava lá no portão. E me mandar mensagem. Minha gente, eu já tô aqui, eles vão fechar o portão. Eu não vou viajar sem vocês. E a gente, vai sim. E ela, não, eu fiz, segura esse avião, pelo amor de Deus. Meu Deus. Aí ela, não, gente, eu tropeçava na porta do avião e ficava lá enganchada sem querer, esperando vocês. Eles vão fechar e tal. A gente segura, pelo amor de Deus. Aí foi, né? Liberou. A menina que tava sem cinto, porque foi a revistada, saiu correndo com cinto. Saiu aquele grupo desesperado. Sai da frente. No aeroporto. Meu Deus do céu. Correndo. Aí chega lá, no coisa, a menina, ela já tava se levantando pra ir embora, pra dar meia volta e ir embora. Quando ela viu a gente, o sorriso dela, graças a Deus. Aí a gente chega lá, esbaforida, na boca do caixa, no portão da entrada. Aí a mulher vai lá, quando ela vai escanear, ela, não é esse voo, não. Mentira. Esse avião vai para o aeroporto de Londres, o aeroporto X. Vocês vão para o aeroporto Y. Vocês têm que procurar o portão de vocês, gente. Meu Deus. Aí a gente sai correndo, um para um lado, um para o outro, procurando qual é o portão da gente. Meu Deus, que desastre. O portão da gente, assim, eram uns portões antes, já a gente vai correr. Conseguiu. No final, conseguiu entrar. Aí ainda eu assim, pô, Bruna, tu com esse tempo todo, tu ainda olha... portão errado. Porque a gente só foi em direção a ela. A gente nem olhou o portão. A gente só foi em direção a ela. Aí eu disse, meu Deus do céu. Enfim, conseguimos viajar. Ainda teve outros perrengues, outras coisas engraçadas nessa viagem. Mas enfim, esse aí ficou marcado. Aí, até hoje, a gente sempre brinca dizendo, Regina, tranquilo, são 5 minutos no raio-x, 5 minutos pra andar e a gente chega lá com folga. Não, dessa vez foi totalmente contrário de Natal, porque chegou super em cima. Chegaram muito em cima da hora, meu Deus do céu. Não, esses perrengues assim de chegar em cima da hora, eu não gosto de passar, não. E depois disso foi assim, o aeroporto... o que aconteceu? O aeroporto foi pós-pandemia, os aeroportos tiveram que recontratar as pessoas e o processo estava lento. Ei. Aí tinha pouca gente pro raio-x, muita gente estava começando a viajar porque tinha aberto os portões do mundo, né, para se viajar. Sim. E, tipo, aí aumentou a demanda de voo, qual é o teu? Aumentar a oferta de funcionário também. Aí foi fazer isso depois, quando vi que tava começando a ficar engarrafado. Eu trabalhei lá naquele aeroporto também. São mais de 30 dias só pra polícia liberar o seu antecedentes criminais. Meu Deus. É um processo demorado trabalhar lá. Dá tempo até da pessoa cometer outros crimes. Exato. Mas enfim, isso durou, acho que mais de uma semana com a fila. A fila ficou pior nos outros dias. Tava o pessoal do lado de fora do aeroporto. E isso, um frio horroroso. E o pessoal do lado de fora por causa desse problema do aeroporto. Mas enfim, esses são os meus perrengues de um grupo correndo que nem um louco. Sai da frente! Em inglês. Eu já fiz isso sozinha. Um grupo correndo e, meu Deus do céu. Enfim, Lu, tem algum perrengue que lembre? Rapaz, assim, agora eu não tô me lembrando, não. Uma coisa desde o início deste episódio, que Luciana está dizendo, eu só viajo tudo planejado. Eu só viajo com tudo programado. Então como é que ela vai ter perrengue? Não tem uma dor. É planejado, programado, não. Não tem um perrenguezinho. Mas eu sempre ando, olha, minha gente, com lenço umedecido e fricô. O que é fricô? A fricô devia me patrocinar, porque muita gente não conhece fricô e eu sou testemunha da palavra do fricô. Nunca usei.
Não sei nem o que é. Nunca vi. É um borrifador, amiga, que bota na privada pra não feder quando você faz número 2. Ah, meu Deus. Exato. Eu É acho que minha maravilhoso, família super devia ter sido funciona. patrocinada. Devia. E aí eu sempre tenho lenço umedecido comigo em qualquer ocasião, porque eu acho, na verdade, que papel higiênico, assim, em locais públicos deveria ser abolido, porque o lenço umedecido é 1000 vezes mais eficiente. Ah, com certeza. Devia ter um pouquinho dos dois, na verdade, né? Porque você dá aquela secadinha, dá aquela limpada com o lenço umedecido, depois dá uma secadinha com papel higiênico. Eu não e aí entendi sai como é que a todo gente mundo chegou nesse limpinho. assunto de falar sobre uma limpeza assim. Tão Ah, então, é porque que a gente foca demais, né? A gente Mas tava falando eu de tenho limpeza sim o perrengue de viagem assim mais marcante na minha vida foi ocasionado pela minha mãe. Por quê? Ao contrário de mim, minha mãe não é planejada. E aí eu lembro, isso é um trauma assim que eu carrego comigo, gente, sério mesmo, pro resto da minha vida. Quando a gente era criança, a gente fez uma viagem, assim, viagem de carro para Alagoas, passando assim o litoral de Alagoas, né? E aí na primeira, eu não lembro o nome da praia. Na primeira praia que a gente parou, minha mãe me soltou na praia o dia inteiro e me largou assim, tipo uma criança na praia, né? E aí fui lá, cavei piscina, fiz castelinho de areia, nadei na água. Conversei com os ambulantes, fiz amizade com as outras crianças na praia, piriri pororó. Final do dia, minha gente, eu estava completamente queimada. Eita. Quem nunca, né? Num nível, assim, num grau de que eu já tava. Sabe que naquele estado que é uma queimadura mesmo, assim, que você já tá com febre de tanta queimadura que você tá. Insolação. E aí minha mãe teve que, de última hora, na verdade, não só minha mãe, minha família inteira tiveram que catar nas malas para ver quem é que tinha Caladril. E aí foram na farmácia, compraram, me besuntaram inteira de Caladril. Eu tava preta, nega, e fiquei rosa, completamente rosa. Porque só assim eu conseguia dormir. Não ri não, que é muito sério. E aí, assim, eu fui... ver o caladril assim. Não, eu fui dormir, eu parecia o Majin Buu, minha gente. Porque eu tava completamente rosa. E foi a única coisa, assim, que realmente me deu um pouco de alívio para eu conseguir dormir. Porque eu não conseguia me mexer. Eu não conseguia que ninguém encostasse em mim. E assim, até hoje eu tenho esse trauma de tipo, se eu tô na rua, se eu tô na praia, se eu tô andando de bicicleta e eu levanto meu ombro e eu sinto aquela ardidinha, o passeio acabou pra mim ali, eu vou me embora. Eu tô percebendo nesse podcast que a Luciana tem uma tolerância às coisas muito baixa, né? Não, é porque assim, eu só passo por problema uma única vez. Porque eu sou aquela... com sol ele já esquentou um pouquinho, já é um tratamento tóxico, né? Exato, já tá tóxico. Já pra mim não serve. E aí hoje eu sou a louca do protetor Caladril. Solar, sabe? A louca do Caladril. Até hoje, o Hugo não entende, porque na primeira feira que a gente fez aqui em casa... Tu comprou 3 litros de Caladril. Não, tinha sim, minha gente, juro por Deus, tinha sim. Na porta da geladeira do pobre tem, né, o molho de pimenta, o molho shoyu, e na minha tinha tudo isso, tinha um Caladril. Por que tem um Caladril na porta da geladeira? É que eu gosto de passar no pão de manhã. Nunca se sabe, né? Porque pra mim tem que ter uma coisa assim de emergência. Porque se eu sentir que eu saí na rua assim de regatinha, voltei, esquentei demais, eu já passo um Caladrilzinho gelado nos meus ombros, que já pra me dar um alívio. Porque isso me dá uma angústia muito grande eu saber que eu tô queimada. E hoje eu sou a doida do protetor solar, que eu passo protetor solar todos os dias. Pra ir trabalhar no ar-condicionado, tudo fechado. Mas gente, é o certo. É o certo, né? Mas eu passo. E aí, assim, não posso... Eu fico desesperada aqui, porque outro dia eu fiz ele... A gente tava catando, assim, de noite, protetor solar. Aí, mas por que esse desespero, protetor solar? Porque eu tô com 2 dedinhos de protetor solar. Ele disse, mas não vai pra praia, não vai pra lugar nenhum. Essa semana não dá pra comprar outro dia. Não, que eu não posso deixar isso acabar, pelo amor de Deus, arruma agora. Meu Deus. Isso é trauma.
É trauma, minha gente, é trauma. Tá, então agora me digam aí, qual foi a melhor viagem que vocês já fizeram até hoje? Ah, é melhor. Ó, não sei se necessariamente foi a melhor, mas eu vou salvar Natal agora. Uma das excelentes viagens que eu fiz foi sim para Natal. E foi um roteiro assim diferente que a gente fez, que foi para ver outras praias e outras ali pelo lado de Nísia Floresta, sabe? Uma coisa assim mais puxando lá pro interior. Não é interior, mas é saindo da região metropolitana deles, né? E aí a gente viu o Museu da Cachaça e tal. Foi bem legal. Que são praias que o pessoal de Natal que vai, né? Na verdade, o pessoal do Rio Grande do Norte, né? Que a gente se foca em Natal, em Recife, como se fossem só essas pessoas que morassem lá, né? Pode escolher uma. Eu não tenho. Nenhuma prestou? Não, eu não tenho. Não, é porque não dá pra escolher Não a mais favorita, né? dá. Porque, Não, pelo menos uma das. porque, por exemplo, todas tiveram coisas especiais. Por exemplo, uma viagem para mim que foi maravilhosa. Se você não disser que foi para a minha casa, a gente acaba esse podcast agora. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you? É porque. Ah, Portugal, né? Não, mas enfim, é porque eu não sei dizer. Não teve uma que eu voltei de. Que lugar lindo e maravilhoso foi Edimburgo, com certeza. Mas assim, para dizer que foi a melhor viagem, poxa, para mim, as minhas viagens, no geral, para Natal também, foi maravilhoso. Fora isso, a gente se divertiu pacas, a gente fez passeio de buggy, essas coisas. Fez tudo de maravilhoso. Agora, assim, Portugal foi o lugar que eu fui e me senti em casa. Quando eu desci do aeroporto, que eu saí assim do aeroporto, que eu olhei para um lado pro outro e fiz, eu tô no Brasil. Lógico, tudo que eles têm tirado daqui. Eita! O clima, o cheiro, é tudo Brasil. É porque tu tava há muito tempo, amiga, longe de um país da língua portuguesa. Porque é assim. Enfim, continua. Aí, tipo, pra Edimburgo, o lugar é mágico. Pra Londres, eu curti muito o lugar, com certeza. Mas foi uma viagem em grupo muito louca. Então, tipo assim, o pessoal, a gente riu demais. Foi uma viagem memorável por causa das companhias. Porque tudo que a gente morria de rir foi que as besteiras que todo mundo falava. Deixa eu ver. Pronto, a que eu fui agora. Eu passei, eu acho que eu passei menos de 24 horas na Hungria, que foi só pra ver o show do Coldplay. Foi a viagem mais cara que eu já fiz na minha vida, porque por um dia só foi a mais cara. Eu só desci do ônibus, do aeroporto não. Olhei 3 pontos turísticos na cidade, porque tinha que esperar a hora do hostel. Fui pro hostel, me arrumei, fui pro show, enfim. E depois voltei pra casa. Dormi e voltei pra casa. Lindo lugar e quero voltar. Mas assim, tudo teve uma coisa especial. Entendi. Então não tenho como dizer. A viagem que mais foi sofredora de voltar foi a viagem do Brasil. Eu não queria voltar pra Irlanda. Foi a viagem que eu disse, eu quero ficar aqui. Mas eu não tenho uma preferida dizer assim, essa ficou nos meus sonhos. Eu não tenho. Todas foram. Mas a gente tem que fazer uma viagem assim, só nós três, sabe? Tem que ser uma viagem só nós três mesmo. Seja para Natal. Para mim, a minha melhor viagem foi a da Coreia. Sem dúvida nenhuma, foi a Coreia do Sul. Até porque eu tive a oportunidade de passar por Amsterdã e também no Japão. Mas para mim a melhor foi a da Coreia, principalmente porque eu consegui não só turistar o lugar, mas eu também consegui viver o lugar. Isso para mim foi impagável. Para mim foi a melhor viagem da vida. Se a gente tivesse dinheiro, né, para morar tipo um ano em cada lugar, seria top, né? Né? E tu, Lu? Ela já falou, foi a de Natal. Foi. Foi. Porque foi uma viagem tão planejadinha, que deu tudo certo, foi maravilhoso. Então vamos lá. Dicas de viagem que a gente pode dar para os nossos ouvintes para que alguns perrengues não aconteçam. Então, com a palavra, Luciana. Gente, se planejem, pelo amor. Assim, você só vai aprendendo com a experiência mesmo. Você só vai aprendendo vivendo. Exatamente. E aí, porque você também pode aprender com o erro dos outros. Exatamente. Né? Mas assim... Não leve comida pronta de casa. Não comprar sem saber os lugares. Não largue sua filha na praia. Não. Tem um protetor solar. Mas é também porque usem protetor solar, pesquisem sobre o lugar, pesquisem sobre o traslado, planeje tudo e vai. E assim, se permitam, né?
se colocar na cultura daquele lugar, sabe? E vai de coração aberto, sem procurar, assim, fazer julgamento de valor sobre por que aquelas pessoas comem daquele jeito, se vestem daquele jeito, andam daquele jeito. Não é pra gente julgar a cultura dos outros, é só pra gente admirar, apreciar e dizer assim, ok, não acho legal, não Isso faço, mas tá tudo ótimo, conheci e pronto. Isso. E aí, assim, se você se permitir, né, viver aquele ambiente, dependendo do objetivo da viagem também, né? Se for uma Sim. viagem para você apreciar o lugar, que o objetivo seja esse. Agora, se for realmente uma viagem que seja para você descansar, você realmente vai ter que se planejar bem, porque você tem que amenizar os perrengues que você vai ter, né? Porque senão você não descansa. Exatamente. Então é isso, queridos ouvintes. Mandem pra gente alguma história que vocês tiverem de alguma viagem, de algum perrengue que a gente conta aqui nos próximos episódios. Tenho certeza que vocês adoraram nossas histórias. Se planejem e viajem bastante. E usem A gente agradece aqui a presença de vocês. Vou deixar as meninas se despedirem. Beijo, tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Usem protetor solar, viu?